melhor conteúdo com variedade, cultura e entretenimento da região, Roteiro.tv. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você. Conforme a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil está em terceiro lugar entre os países que mais recorrem a este procedimento, só perdendo para os Estados Unidos e a China. Dentre as mais de 600 mil intervenções, cerca de 30% são reparadoras ou reconstrutoras, enquanto que cerca de 70% são estéticas, comprovando que os brasileiros buscam, na maioria das vezes, uma imagem melhor. Atualmente, a grande procura pela cirurgia plástica faz crescer na medicina a necessidade de aperfeiçoamento e inovações técnicas, enquanto que a população cada vez mais busca pela sua segurança na hora da consulta. E é por tudo isso que você ouviu que o Roteiro.tv hoje está trazendo para a gente a doutora Luciana Pereira Takaki. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Nada. É um prazer trazer você aqui para a gente falar um pouco de cirurgia plástica, para a gente tentar desmistificar um pouco. Para minha amiga que está lá em casa e para os meus amigos também que estão lá em casa, que não é só mulher que faz isso, né? Mas eu vou chamar você de doutora Luciana, porque como você mesmo disse, é assim que você prefere ser chamada, doutora Luciana, para ficar mais próxima dos seus pacientes e dos seus amigos. Vamos falar sobre cirurgia, sobre medicina. Como que um médico se torna um cirurgião plástico e o quanto que ele estuda para isso? Bom, para um médico se tornar cirurgião plástico, primeiro ele faz faculdade de medicina, terminada a faculdade de medicina, ele presta concurso para residência de cirurgia geral, faz 2 anos de residência de cirurgia geral, outro concurso para cirurgia plástica, são mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, toda essa carga horária tempo integral, um adicional de plantões e horas a mais. Depois disso ele presta uma outra prova, que é a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então ele tem o título de especialista. Depois que ele termina essa formação de longos 11 anos. 11 anos? Depois de 11 anos, ele pega o título na mão e mesmo assim ele tem que frequentar os congressos, tudo, para ter pontos perante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para manter o título de especialista. Então ele não para nunca, na verdade, o estudo. Então vamos pensar assim, a faculdade de medicina, ela é 6 anos. 6 anos. Só a faculdade de medicina. Só a faculdade. Os outros 5 anos são só especializações para a cirurgia plástica? Justamente. Nossa, se são 11 anos de faculdade de especialização, a doutora começou a fazer faculdade com 5 então, né? Porque, gente, dá uma olhada nisso. É uma cirurgia plástica aqui de São José dos Campos e olha a carinha dela. Doutora Luciana, vamos falar sobre os órgãos que fiscalizam esse trabalho de cirurgia plástica. Quais são esses órgãos e o que eles fazem? Na verdade, assim, a cirurgia plástica é uma área que muita gente se envolve na área de cirurgia plástica, alguns profissionais não habilitados. Eu acho que é importante o telespectador, a população de maneira geral, saber que a cirurgia plástica ela é regida por alguns órgãos. Então, o principal deles é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o único órgão que já rege a cirurgia plástica de uma maneira geral, dita as normas, verifica os profissionais, tudo, e credenciado ao Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, junto ao Conselho Regional de Medicina, são os órgãos que apontam se alguma coisa está certa, se está errado, se aquele profissional está apto. Então, são órgãos fiscalizadores dos médicos. E os profissionais que estão aptos a ser cirurgiões plásticos, a realizar a cirurgia plástica, porque o que acontece? Cirurgia plástica tem que ser feita com o profissional que está habilitado para tal, né? Quem fiscaliza isso é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que credencia os profissionais para serem cirurgiões plásticos e continuam
dando apoio de estudo, pesquisa, tudo isso para esses profissionais. Para um paciente fazer uma cirurgia plástica, além desse tipo de procedimento, o que mais ele precisa fazer para ele ter mais segurança e ter mais sucesso na cirurgia que ele vai fazer? Bom, em cirurgia plástica, como em qualquer área da medicina, ou qualquer coisa que a pessoa vai fazer de maneira geral, a pessoa tem que pensar em primeiro lugar na segurança. E resolveu fazer qualquer coisa na vida, você resolveu comprar um carro, qualquer coisa. E em cirurgia plástica é a mesma coisa. Você tem que ter as coisas de segurança. Então, primeira coisa, procurar um profissional habilitado, fazer todos os exames pré-operatórios. Então, saber se você tem um problema do coração, um problema de coagulação, qualquer problema que te impeça de resolver esse problema, fazer essa cirurgia. Operar num lugar que seja adequado. Então, cirurgias de grande porte, o ideal é você fazer num hospital, num lugar que tenha realmente uma estrutura que, a gente nunca quer que aconteça nada de errado, né? Mas a gente pode atravessar a rua e ser atropelado. Então, imagina o risco que você corre quando faz uma cirurgia. Então, você tem que estar num lugar que te dê suporte. Então, se realizar num estabelecimento que tenha condição, num hospital, observar se esse hospital tem infraestrutura para atender esse paciente. Pequenos procedimentos podem ser feitos numa clínica, numa estrutura menor, mas grandes cirurgias obrigatoriamente no hospital, né? Bom, fora isso, são o planejamento de pós-operatório. Eu falo, mais importante do que a cirurgia, o pré-operatório, tudo, são os cuidados pós-operatórios. Então não pode abusar, você tem que, principalmente, né, a maior parte dos pacientes são mulheres, tem criança em casa, então já tem que deixar programado quem que vai ajudar a cuidar das crianças, levar a criança na escola, fazer comida. Então existe todo esse preparo para se realizar um procedimento com segurança. E é lógico, nunca procurar um profissional experiente, um profissional que você tenha alguma referência e com certeza procurar fazer tudo do certo. Se você tem um problema, não adianta, tem paciente que tem essa ânsia, né? Não vou contar que eu tenho esse problema, porque senão ele não vai deixar operar. É segurança do paciente. Ó, e lembrando para você que a gente está aqui com a doutora Luciana e a gente está na clínica, né, no consultório, então o telefone toca, gente que passa, ela gentilmente está atendendo a gente aqui no consultório, mas eu vou fazer uma pergunta para ela agora, que ela não vai responder agora, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai dividir a cirurgia plástica em duas partes, como diria Jack o Estripador, em cirurgias por necessidade e cirurgias por estética. Ela vai me responder depois quando que essa cirurgia é feita por necessidade ou por estética. Já já eu volto, não sai daí não, Roteiro.tv está com você. Você está assistindo Roteiro.tv, sempre uma informação agradável. Roteiro Urbanova. Conheça um pouco do comércio. Tudo o que você precisa, aqui encontra. No Animales Urbanova você encontra acessórios e rações de primeira linha, estética animal com produtos Pet Society, venda autorizada de animais silvestres. Animales Urbanova, 3949-2527. No Fruit City Mercado, você encontra mercearia e padaria, uma grande variedade de frutas, verduras e legumes, tudo sempre fresquinho. E para seu conforto e praticidade, entregamos em domicílio. Fruit City Mercado, 3949-1854. A Craft Bazar está cheia de novidades. Além do brechó chique, agora também é multimarcas. Conheça a coleção Primavera-Verão. Antecipe suas compras de Natal na Craft Bazar, 3206-9954. Existe um lugar onde a beleza e o tempo trabalham a seu favor. A Raízes Estética quer cuidar de você. Produtos de alta qualidade para o corpo, face, cabelos e unhas. Raízes Estética, 3949-1697. Você tem que conhecer a Fino Balaio, porque é nos detalhes que notamos a beleza e o glamour das mulheres. Fino Balaio, moda feminina, 3023-8628. O Empório Santa Gula tem delícias o dia todo.
uma grande variedade de pães, bolos e tortas. Empório e Comidaria Santa Gula, 3949-2588. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Estou voltando aqui no Roteiro.tv, falando com a doutora Luciana, e como a nossa audiência é rotativa, a gente está falando sobre cirurgia plástica. A doutora Luciana Pereira Takaki atendeu a gente aqui, e a gente está falando um pouco sobre os cuidados, sobre segurança, enfim, cirurgia plástica. E no bloco anterior, no final, eu fiz uma pergunta para ela sobre cirurgia plástica por necessidade e cirurgia plástica por estética. Lá no início do programa, a gente falou em cerca de 30% por necessidade e 70% por estética. Esses números são verdadeiros? Olha, eu acho que no Brasil, eu acredito que sim. Em alguns países, essa estatística inverte um pouco pela própria característica do país mesmo. O que seria a cirurgia plástica, na verdade, ela chama-se cirurgia plástica, estética e reparadora, ou reparadora e estética, né? A reparadora seria a principal área, né? A área que conta com as reconstruções, né? Então, a cuida do queimado, do paciente queimado. Sim. Que, na verdade, foi onde tudo começou, né? Começou. Que o profissional, ele se especializava para atender as necessidades de uma população, né? Do queimado, da obesidade mórbida, né? Uhum. Bom, então existe essa primeira área, né, que cuida reparação de grandes tumores. Então o paciente tirou um pedaço enorme da mandíbula, precisa reconstruir. A cirurgia plástica, que é a especialidade que faz esse tipo de reconstrução, cuidar de pacientes queimados, grandes queimados, pequenos queimados, enxerto de pele, reconstrução de mama, da parte nossa, retirada de tumores de pele, lesões de tecidos moles, cirurgia plástica. Hoje nasce uma outra área, que é a área dos pós-grande perda ponderal, né, pós-cirurgia bariátrica, que perderam 50 quilos, 60 quilos, então sobra aquele monte de pele, que precisam fazer uma cirurgia reparadora para tirar o excesso de pele que sobrou. Isso são aquelas pessoas que fazem aquela cirurgia de estômago, por redução exemplo? De estômago. Redução de estômago. Pedem muito peso, ou por redução de estômago, ou por dieta, por mérito próprio. E fica aquela pele sobrando, Isso. Todo mundo já deve ter visto, né? Alguma coisa assim. E então, essa é uma parte da cirurgia plástica, né? É mais do que necessária, né? O paciente tem tá queimado, precisa ser tratado, né? É uma necessidade. E por outro lado, tem a cirurgia estética, que ela não deixa de não ser necessária, porque às vezes trata de um resgate de autoconfiança da pessoa, de autoestima, né, de bem-estar da pessoa. Também acredito que seja uma coisa necessária. Sim, também, sim. Mas não é uma coisa assim, uma questão de saúde, né? Então seriam cirurgias de mama, contorno corporal, lipoaspiração, cirurgias de face, todo esse outro arsenal. Então são esses dois lados. Existe isso é uma curiosidade minha, né? Curiosidade de leigo, acho que deve ser de muita gente também. Existe uma diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Bom, a lipoaspiração, ela é a retirada de gordura, você faz uma infiltração com uma solução na área que você quer e retira a gordura através de uma cânula ligada a um vácuo. Uhum. Isso é a lipoaspiração, né? A lipoescultura seria você pegar essa gordura que você tirou do paciente, fazer um tratamento desse tecido que você tirou, né, que é separar a parte de sangue e outras coisas que não servem, e injetar essa gordura em outra região. Isso é uma coisa que está muito em voga, muito em moda agora no mundo inteiro, que é o uso dessa gordura. Então, hoje estão sendo desenvolvidas várias técnicas de como centrifugar, de como separar essa gordura, de como fazer essa enxertia para esse enxerto se tornar viável. Então você tem um buraco que você não gosta, ou você acha que tem uma parte do seu corpo que seja pequeno, então você pega a sua própria gordura e coloca em outro lugar. Então você, como o nome propriamente já diz,
você tira essa gordura e monta uma escultura no corpo da pessoa, onde ela não tem, você põe, onde ela tem, você tira. Justamente. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ah, entendi. Me fala uma coisa importante também, que eu li alguma coisa a respeito de necessidades. Lábio leporino. Bom, lábio leporino hoje é uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica. Existem alguns centros de tratamento do lábio leporino. Então, o maior centro... São especializados? Centros especializados. Porque para o tratamento da criança com lábio leporino, você precisa de uma estrutura muito grande. Então, é difícil uma pessoa sozinha numa cidade conseguir fazer todo esse tratamento. Porque você precisa de profissionais muito especializados. É porque envolve outros profissionais? Envolve. Então, você precisa de um fono que seja especializado na área do lábio leporino. Você precisa de uma equipe de dentistas, uma equipe de odontologia super especializada nessa área. Aí você precisa de pediatra especializado nessa área. Então, como é uma área que acaba sendo muito delicada, né? São cirurgias que são muito delicadas, que tem que, né? A gente espera um índice de que tem que ficar bom, tem que dar certo. Então, elas acabam sendo isoladas em certos centros, né? O maior centro que tem no Brasil hoje é o de Bauru, é o Centrinho em Bauru. Uhum. Tem alguns lugares em São Paulo também, São Paulo capital, mas são centros específicos para tratamento do lábio leporino. É uma subespecialidade da cirurgia plástica, mas ela acaba sendo uma subespecialidade. É como você tem assim, você vai um degrau a mais para você conseguir tratar uma criança, porque é uma estrutura muito grande. Porque tem muita coisa por trás, né, que envolve tudo isso. Vamos falar então de procedimentos das cirurgias propriamente ditas. Hoje, quais são as mais procuradas? O que se procura mais em termos... Vamos falar de estética agora, né? O que mais se procura? Olha, a maior procura é a prótese de mama e a lipoaspiração, né? São os dois procedimentos mais procurados. A prótese, né, o aumento da mama através de uma prótese, e a lipoaspiração. Qualquer faixa etária são os procedimentos de maior procura. Essa cirurgia de mama que você falou, são as mais procuradas. O que se procura mais? A prótese ou a redução? Bom, o que acontece? Existem alguns extremos de idade, eu acho. Isso é uma característica de um pouco de idade e de moda. Porque hoje existe um apelo na televisão, na rua, das lojas, das roupas, do mundo, que a mulher tem que ter uma mama volumosa. Então hoje em dia está em moda mulheres de mamas grandes, e parece que quem não tem se sente assim excluído do mundo, né? Você pegar as fotos das modelos no final da década de 70, começo da década de 80, são todas tipo Cláudia Raia, né? Retas, chapadas. Então esse foi um mercado que cresceu muito, e a procura das pacientes entre 20 a 30 anos que procuram colocar uma prótese é muito grande. E justamente por ser um procedimento, né? As próteses têm melhorado muito nos últimos anos, todo o arsenal em torno dessa cirurgia tem ficado mais tranquilo. Então a amiguinha vai e coloca, a outra anima, vai e coloca também. Então realmente existe esse ponto. Do outro lado, estão as pacientes que já chegaram mais ou menos aos 40, 50 anos. Não que não existam meninas novas também que façam isso, mas daí já a preocupação é de redução de mama. Então é levantar, a mama caiu, e a mama tem muito a ver com a própria autoestima da mulher, da feminilidade mesmo. Inclusive a gente estava conversando antes da gravação, e a doutora Luciana fez um comentário que eu perguntei para ela quando que existe a necessidade e quando que existe a estética, né? E você me falou que era uma linha muito tênue. Explica para minha telespectadora essa diferença, porque a mulher chega aqui e fala o que para você?
Você fala assim, o que é necessidade, o que é estética. O que acontece é que as mulheres, é muito difícil você falar assim, que não seja uma necessidade. A mulher tem uma mama enorme, caída, precisa operar. Daí é um pouquinho menor a mama, mas está caída e a autoestima está caída. E quando faz, o peito levanta a mulher, a autoestima da mulher. Elas mudam de postura quando elas vêm. Então, às vezes, pode trazer um resgate da autoestima. Então, muda a postura, muda o humor, né, o relacionamento da mulher com a vida. Não que cirurgia plástica vá resolver alguma depressão, algum problema conjugal, ela não resolve, né? As pessoas cirurgia plástica não traz marido de volta, não traz namorado de volta. Você não vai arrumar um homem lindo, maravilhoso, porque você fez cirurgia plástica. Tô errado? Não, tá certíssimo. Certíssimo. Então, assim, você tá triste porque você não fala assim, eu não tiro a roupa porque perto do meu marido, não sei o quê. Você tem uma vantagem em relação a isso. Quando você cria um problema de acordo com o seu corpo, mas não que isso vá resolver seu problema conjugal. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Mas que melhora a autoestima, as pacientes ficam felizes, isso é o mais gratificante da nossa profissão. Eu vou chamar meu break comercial, o papo tá muito gostoso aqui com a doutora Luciana. E já a gente volta para falar um pouquinho mais de cirurgia plástica, já a gente volta para falar um pouquinho mais de procedimento. Não sai daí, o roteiro tá com você. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Tudo o que você procura para o seu bem-estar, você encontra na Corpo Cabelo Estética. Tradicionais tratamentos até os mais modernos, Ecos, Power Reduction e Thermo Reduction. No salão você encontra os melhores produtos e profissionais capacitados e as técnicas mais modernas. E ainda Day Spa, Dia do Noivo e da Noiva, Podologia e o bronzeamento a jato continuam sendo o nosso diferencial. Corpo, Cabelo e Estética. O Instituto Educacional Edivar Bertolini há 30 anos tem por finalidade criar condições para o desenvolvimento integral da criança, desde o berçário até o infantil. Aprender, brincar, descobrir. No Bertolini, seu filho vai crescer recebendo carinho, atenção, alimentação saudável e muito amor. Instituto Educacional Edivar Bertolini, 3921-3488. Ei, você empresário, seu dia está muito corrido? Você está precisando de uma assessoria econômica e contábil como só a HESC pode te dar. www.aberturadeempresas.com.br. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. E como diria o outro, estamos de volta. Roteiro.tv, conversando com a doutora Luciana. Doutora Luciana, falamos de procedimentos mais procurados. Nós vamos falar agora de outros procedimentos que na cirurgia plástica as pessoas também buscam o bem-estar e tudo mais. Quais são eles? Bom, pode começar de baixo, de cima para baixo, né? Isso, vamos de novo, como diria o esquartejador, vamos por partes. Então você pega, começando da cabeça, tem o transplante de cabelo, né? Você planta cabelinho, né? Fazer transplante de cabelo, hoje... O transplante de cabelo, ele é necessidade ou é estética? É estética, né? Telhado, estética. Entendi. Pode ser reparadora. Entendi. Muito difícil, né? Mas hoje tem técnicas mais modernas, né? Faz com microscópio, tudo, faz transplante fio a fio, né? Do pelo para ter um aspecto mais natural. Aí tem as cirurgias e os tratamentos complementares de face. Então, as cirurgias das pálpebras, que também existe muito essa barreira que a gente fala. Quando que é uma cirurgia estética e quando a pele da pálpebra está tão caída que começa a atrapalhar a própria visão. Isso tem a ver com a idade? Tem a ver com a idade. Com a idade, a pele da pálpebra ela vai tendo a flacidez e vai
você vai perdendo a elasticidade da pele, o tecido subcutâneo, ele vai mudando a localização dele dentro da face. Então você vai tendo, são os processos do envelhecimento mesmo. Então a cirurgia de pálpebra, o lift, né, a cirurgia do pescoço, os tratamentos de cuidado com a pele, né, os peelings, laser de CO2, botox, toxina botulínica, os preenchimentos, uma série de... Vou te fazer outra pergunta de leigo. Essas cirurgias, elas são cirurgias reparadoras? Não, são cirurgias estéticas. Reparadora é quando existe a necessidade da pessoa fazer aquilo. É quando a pessoa tem um defeito, né? Uma deficiência no corpo. Aí Sim, ela é reparadora. Aí ela é reparadora. Entendi. Daí as orelhas, né? Orelha de abano, que na maior parte do caso são que procura durante a própria infância. Pode operar a orelhinha a partir dos 7 anos de idade. Isso é um aspecto assim que hoje está muito em discussão, o bullying, né? E as criancinhas que têm a orelhinha acabam são os melhores pacientezinhos que a gente tem, porque eles querem tanto operar, porque escutaram todo mundo atormentar na escolinha, os coleguinhas, e criança, quando dá para ser maldoso com a outra criança, é pior que adulto, né? É pior que adulto, é a orelha de abano, é o dumbo, é o dunga, é tudo isso. Então tem as orelhas das crianças, não que uma pessoa adulta não possa fazer, pode também, claro. Mas acho que na criança, a própria cartilagem, né, acho que ela é mais fácil ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, é mais por causa principalmente menininha, né, daí não prende o cabelinho e fica triste, né, todo mundo tirando sarro, a criança. Já mexe com a autoestima. Já mexe muito com a autoestima. Então tem a cirurgiazinha da orelha, os procedimentos de face, né? Nariz. Nariz é uma cirurgia que também é muito procurada, gosto muito de fazer também. Nariz é rinoplastia. Bom, eu estudei para falar com ela, viu? Vocês pensam que eu chego aqui e vamos que vamos? Não é assim, não. Então, a rinoplastia é uma cirurgia que, meu ponto de vista, né? O mais importante, tudo né, no nariz, o que for menos é melhor. Então, não dá fazer uma cirurgia plástica que você tire exatamente aquilo que o paciente não gosta, o que não é harmônico, para você não fazer com que aquele paciente não se reconheça no espelho. Então, o paciente, tem um calo aqui em cima que eu não gosto. Então, a sua cirurgia é mais focada naquilo para não ficar com aquele estereótipo de nariz operado. Porque não tem coisa pior do que você tá passando no supermercado, alguém com xixá assim do lado. Ah lá, operou o nariz, né? Mas fica tão visível assim que... isso são fases, né? Há uns anos atrás, todo mundo tinha um modelo de nariz, né? Um dorso mais baixo, um nariz bem empinadinho. Afilado. E hoje em dia as pessoas já estão conservando mais a característica da paciente. Isso em toda a cirurgia de rosto. Se você pegar uma cirurgia para envelhecimento, né, um lifting, você não faz, o objetivo não é mais ter aquela cirurgia que repuxa e que fica parecendo que o paciente bateu um vento. Isso é horrível, né? Isso é horrível para todo mundo. Bater um vento é ótimo. Isso é horrível, ninguém quer ficar, todo mundo quer fazer, todo mundo quer parecer jovem, mas ninguém quer falar que fez, não é? Entendi. Né? É bem por aí mesmo. Então, é aquilo que você estava falando antes, né? A diferença entre a necessidade e a estética. As pessoas acham que é sempre uma necessidade, né? Eu preciso estar bonita. Eu preciso colocar um prótese de urgência. Verdade. Elas falam isso. Mas... Uma outra pergunta que cabe. A gente está falando de cirurgia de nariz, de rinoplastia. No caso, por exemplo, eu já vi em acidentes ou até em jogador de futebol, que ele toma uma pancada e quebra o nariz. Aí já é um problema ósseo, que cabe uma cirurgia plástica, ou não tem quando jeito? Você fratura o nariz, é importante você passar por um profissional, de preferência cirurgião plástico, que ele vai te levar para o centro cirúrgico, vai colocar o seu nariz no lugar de novo, colocar o gesso para ele consolidar, para ele cicatrizar, vamos dizer assim, do jeito certo. Porque se você fraturar o nariz, quebrou o nariz
e deixa passar a vontade de Deus, às vezes acontece o nariz ficar torto. E daí, para consertar depois, você vai precisar passar por uma cirurgia e já é uma rinoplastia secundária, a chance de ficar bom já é menor. Então, quebrou o nariz, tem que procurar para colocar o nariz no lugar para ele cicatrizado no lugar. Então vamos descer o corpo agora. Mama, a gente já falou de mama. Mama, né? Principalmente as cirurgias redutoras de mama. Agora vamos falar de abdômen, que a mulherada adora. A tal da abdominoplastia, que é o que a gente mais escuta falar. A abdominoplastia é a plástica que retira o excesso de pele do abdômen. Então, o que acontece? Com as variações de peso, né? É o efeito sanfona ou com o ganho de peso durante a gestação. Quando a mulher, ela engorda, a mulher ou o homem, que também tem homem que faz abdominoplastia. Nós vamos chegar lá já, nós vamos chegar. Então, a pele estica e depois ela emagrece e a pele não volta pro lugar. A pele esticou uma vez, ela não vai voltar pro seu lugar. Não adianta, pele que sobra não tem o que fazer. Entendi. Não é elástico. Retirar, não é elástica. A pele tem um pouco de elasticidade, mas não é muito. Então, aquela pele que sobra no abdômen, que tá aquela flacidez no abdômen, né? Aquilo seria um procedimento de cirurgia. Então, você retira o fuso inferior do abdômen de pele e estica a pele que está acima do umbigo, com uma costura embaixo, que uma roupa de banho consiga esconder a cicatriz. Associado a isso, a gente mexe nos músculos, né? Os músculos, quando você aumenta o conteúdo abdominal, eles se separam, né? Aquela capa que fica em torno do músculo, que é igual quando a gente vai limpar a carne de boi, né? Tem aquela capinha em volta. O que acontece? Aquela capinha estica e o músculo não estica. Então, o músculo não consegue, por mais que ele contraia, ele fica flácido. Então, a gente reconstrói essa capinha para o abdômen ficar retinho de novo, que essa que é a intenção. Hoje é muito raro um paciente que tem indicação exclusivamente de uma abdominoplastia. Geralmente a gente faz um abdômen associado a uma lipo para você melhorar o contorno corporal, para melhorar a cintura, o dorso, para você ter um conjunto mais harmônico, né? Porque senão você estica na frente e atrás sobra, e aqui sobra uma coisa, então de olhando assim fica vai parecer um balão murcho, né? Fica meio disforme. Bom, vamos deixar um pouco para lá essa história de procedimento, porque vocês vão ter muito mais doutora Luciana no roteiro. Depois eu conto para vocês como que a gente vai fazer contato com ela. Vamos falar outra coisa agora, doutora. Quem busca mais a cirurgia plástica é mulher. Isso já é comprovado. Mas o homem, ele tem uma participação grande nesse universo de cirurgia plástica. Qual é a participação do homem nesse universo e o que o homem mais procura? O número de pacientes masculinos aumentou muito nos últimos 10 anos, de cirurgia estética. Os homens hoje, eles são mais vaidosos, né? O homem é mais vaidade, né? O homem tem muito mais vaidade do que ele tinha há 10 anos atrás, com certeza. Então, o que acontece? São as próteses, né? Prótese de peitoral, prótese de panturrilha, prótese de glúteo, inclusive já tive pacientes homens que colocaram uma prótese de bumbumzinho. Prótese de glúteo é o bumbumzinho. E a lipoaspiração, né? E o rosto. Porque dizem, inclusive, né, que as mulheres, elas gostam dos homens sarados, mas tem algumas que a primeira coisa que ela olha é o bumbum, né? A carteira. Exatamente. Aí o homem vai buscar o glúteo. Vamos lá, doutora. E depois de uma certa idade, a pálpebra incomoda muitos homens. Eu tenho muitos pacientes homens que procuram para fazer a cirurgia da pálpebra. E o homem, de uma maneira geral, né? Se conversar com o pessoal de salão de beleza, eu tenho equipamento de depilação a laser no consultório. A gente tem uma porcentagem muito grande de homens que fazem depilação a laser e tudo isso. Então, eu acho que os homens estão crescendo
nessa área, eu acho que é ótimo, né? Por que só a mulher tem que se cuidar? Por que só a mulher tem direito, né? Mais uma pergunta que eu quero te fazer, que a gente escuta também muitas pessoas falarem, a respeito de marcas e cicatrizes das cirurgias. Tem muita gente que tem medo, mas é assim, fala bem por cima, porque a gente vai ter mais doutora Luciana no programa. Vamos lá, doutora. Bom, cicatrizes, basicamente são 3 fatores, né? O do procedimento intraoperatório, né? O cuidado de se fechar aquilo lá, né? Já que você está com o cirurgião plástico, ele vai com certeza tomar o máximo cuidado para ter o melhor resultado. O cuidado, sua genética, a genética do paciente, o paciente já tem predisposição a ter uma cicatrização de uma maneira ou de outra. E o terceiro fator, que é o mais importante de todos, que são os cuidados pós-operatórios. Então, são a obediência de você fazer o repouso, de não esticar antes do tempo, os curativos e depois os tratamentos que existem em relação à cicatriz. Que daí engloba uma série de coisas, placa de silicone, pomada, cada tipo de cicatriz requer uma pomada diferente, isso é importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, porque eu vi na televisão, mas a sua cicatrização não é de todo mundo, então às vezes tem tratamentos que são específicos para aquele tipo de cicatriz. O laser de CO2 tem um resultado excelente para alguns tipos de cicatriz. Então hoje a gente tem o arsenal, e o que a gente costuma falar é o seguinte, é uma balança. O quanto você acha que está feio isso, o quanto isso está te incomodando, o que você queira trocar por uma cicatriz, né? É uma troca. Né? Então a cicatriz você pode tratar, pode esconder, e daí isso é da escolha do paciente. Bom, doutora, o máximo que eu tenho que dizer é muito obrigado por ter recebido a gente aqui, ter recebido a nossa equipe. O microfone é seu, a câmera é sua. Se você quiser passar uma mensagem para minha telespectadora, para o meu telespectador, né, que como a gente falou, o homem também hoje está buscando muito isso, fica à vontade. Queria deixar um agradecimento a toda a equipe pelo convite, queria passar para a população que procure, que pesquise, que procure seu médico, converse com ele, se for resolver fazer, se programe de maneira adequada, no lugar adequado, para ter um sucesso. Gente, eu conversei com a doutora Luciana Pereira Takaki e eu quero dizer para você o seguinte, você está com alguma dúvida, você está pretendendo fazer uma cirurgia plástica? Eu vou passar um e-mail para você que é plástica@roteiro.tv. plástica@roteiro.tv. Nesse e-mail, você manda suas dúvidas, eu vou passar tudo isso para a doutora Luciana e eu garanto para você que ela vai responder isso no próximo programa, que eu sei que ela vai estar aqui com a gente. E eu agradeço vocês, o Roteiro daqui a pouco tem mais. Obrigado pela entrevista. Já a gente volta. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Chegou o livro ilustrado do filme Alvin e os Esquilos 3. São diversas figurinhas com um efeito incrível que funciona com os óculos 3D. Os esquilos mais animados da telona. Também em figurinhas especiais para você colecionar. Faça parte desse Esquilomania, já nas bancas. A maior paixão da minha mãe era cuidar de mim. Em tudo que ela fazia, tinha aquele amor, aquele dom de só pensar em mim, nunca pedindo nada em troca. Hoje eu sei que esse dom foi a melhor coisa que ela me deu. Eu nasci para cuidar de quem eu amo. A outra foi me dar a chance de retribuir isso tudo com um plano de saúde que, igual a gente, nasceu com a paixão de cuidar. Atívia, paixão por cuidar de você. É muito comum, na atualidade, os pais buscarem escolas de educação infantil para os seus filhos. Fazem isso porque são obrigados a ocupar seus dias com outras atividades, como o trabalho e os estudos.
A figura tradicional da mãe, que vive exclusivamente para educar os filhos em casa, está acabando rapidamente em todos os setores da sociedade. Por isso, surge sempre a dúvida: quais são os critérios que é preciso levar em conta na hora de escolher a escola para as crianças? Não se trata de uma decisão simples, pois é preciso encontrar um estabelecimento educacional preparado para atender de forma ampla crianças que têm, em média, entre 6 meses e 6 anos de idade. Você é uma dessas mães modernas que, ao menos um dia, já fez esse questionamento? Está em busca de quem ofereça um bom padrão de ensino? E é por tudo isso que vocês ouviram que hoje eu vim fazer uma visita num lugar muito especial, num lugar muito importante. Aliás, alguns de vocês já passaram por aqui, outros já ouviram falar. Eu estou aqui hoje com Eglis Bertolini Fermento. Tudo bem? Tudo bem. A Eglis Bertolini é a diretora, é a pedagoga da escola Edvar Bertolini, Instituto Educacional Edvar Bertolini. Eglis, vamos contar um pouquinho para o meu telespectador do canal 10 da NET como surgiu e por que surgiu o Bertolini há 30 anos atrás? Olha, surgiu o Bertolini pelo simples fato de uma criança ter nascido, a minha filha. Então houve a necessidade, eu tinha me formado em pedagogia, de procurar uma escola com uma estrutura para bebê. E na época eu estava com dificuldade, porque eu já dava aula, e então eu tinha uma escola só de crianças no Ismênia. Aí eu precisava de um berçário que tomasse conta de crianças menores, dando almoço, alimentação, banho, e que a mãe pudesse ficar bem tranquila. Então surgiu a ideia de abrir o Bertolini com 3 irmãs. Eu, a minha irmã Lisbeth e a minha irmã Terezinha. Viemos para o Esplanada, trouxemos a hiato de Lac e viemos para o Esplanada, abrimos há 30 anos atrás e estamos até hoje. E me diz uma coisa, quem é o Edvar Bertolini? Edvar Bertolini era meu irmão, ele faleceu num acidente, como foi na mesma época, então eu fiz uma homenagem para ele e abri a escola com o nome dele. Bom, você falou da necessidade de educação para suas filhas. Você tem 2 filhas e elas estudam não, né? Hoje elas já são pedagogas, são psicólogas. Elas estudaram na escola junto com você e com as suas irmãs? Nós abrimos a escola exatamente por causa disso. Eu tinha me casado, nasceu a Alessandra, e a necessidade pediu que eu abrisse um berçário. Aí nós viemos, a Terezinha era formada em educação física, minha irmã caçula, Lisbeth em psicologia e eu em pedagogia. Aí abrimos no Esplanada, uma escola com todos os recursos para uma mãe, todas as necessidades. Abriam às 6h30 da manhã, fechava às 8h30 da noite, e nós chegamos a trabalhar sábado e domingo. Mas depois foi passando o tempo, as necessidades realmente eram dia de semana e no prazo maior possível. Que as mães da Embraer precisavam muito, as mães que trabalhavam fora, precisavam de um lugar onde tivesse as pessoas responsáveis e que as crianças tivessem tudo aquilo que uma mãe fazia em casa, desde banho, almoço, a soneca e a parte pedagógica, lógico. Unindo tudo, saiu o Edvar Bertolini. E nesse período todo, que você falou que era uma escola no Jardim Ismênia, e veio depois para que lugar aqui em São José? Nós fomos para o Esplanada, na Pascoal Moreira, uma de esquina. Nós ficamos lá exatamente 28 anos, 29. Aí hoje nós estamos aqui na Vila Ema. Mas, espera um pouquinho. A tia Eglis está um pouco nervosa. Eu vou abraçar ela aqui, porque ela está tremendo. Não vamos falar nada da escola nova ainda. Deixa isso para o próximo bloco, que depois a gente vai mostrar inteirinha. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo já passou pelo Bertolini. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo, como eu já falei, conhece o Bertolini. Eu queria saber, antes da Casa Nova, eu quero saber do Esplanada, quais foram as dificuldades sua, do tio Zé Luiz, que está aí, da Alessandra, da tia Toi, que cresceram nesse Bertolini. Conta pra gente tudo que vocês passaram. Olha, o que foi acontecendo no dia a dia? Foi pedindo um espaço
maior, foi pedindo salas mais amplas, uma construção melhor. Então, nós passamos daí a tomar a iniciativa que nós precisávamos reformar a escola. Foi aí que nós encontramos esta casa nova, que nós colocamos todos os nossos sonhos, que é exatamente lá foi eu e minhas irmãs. Aqui está sendo minhas 2 filhas. Tudo que elas formaram, trouxeram de novo, as 2 são formadas, são pedagogas, então elas já é uma coisa mais direcionada para a atualidade. Tá? Lá nós estamos bem antigo, que foram 30 anos atrás, então nós precisávamos de um espaço diferente, onde nós pudemos colocar aqui pela estrutura da construção, não pelo espaço físico, mas pela construção. Hoje você tem tanto a Alessandra como a Toy, elas são formadas. São formadas, as 2 fizeram pedagogia e as 2 terminaram uma pós. Esse ano estão começando outra, elas trabalham, são coordenadora do berçário e da pré-escola. Inclusive dão aula. De manhã, quando uma está dando aula, a outra é coordenadora. Quando à tarde, inverte. Uma dá aula e a outra é coordenadora. Então, elas estão presentes o dia inteiro. Abre junto conosco às 6h30 da manhã e fechamos às 8 horas da noite. Agora me diz uma coisa, como é que é trabalhar em família, aguentando esse moço aqui o dia todo? 30 anos, tia Eglis. Olha, é muito gostoso. Talvez porque eu não conheço o outro lado, tá? Nós acordamos junto, trazíamos as crianças bebezinho, hoje trazemos as meninas formadas e dando aula. Mesma coisa, levantamos cedo, a gente vem para a escola, trabalhamos o dia todo, cada um na sua área, então nunca encontrei dificuldade nisso, porque cada uma tem o seu espaço e quando chega 8 horas da noite voltamos todos para casa e aí sim, aí lá é casa, lar, agora aqui é a nossa vida. Gente, eu estou aqui no Instituto Educacional Eduardo Bertolini. Aguarda um pouquinho, não sai daí que já eu volto, nós vamos mostrar a escola toda para vocês. Vocês vão ver que maravilha que está essa escola. Para vocês que já conheciam o Bertolini antigo, vocês vão ver que modificação e que casa maravilhosa. Eu volto já já. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Visite a Belagio Vini. Produtos de delicatesse e acessórios em mais de 1000 rótulos de vinhos de diversos países. Faça-nos uma visita. Belagio Vini, Barão do Rio Branco, 323. Quando bater aquela fome, Vila Maiore Restaurante. No almoço, uma grande variedade de pratos frios e quentes com sabor de comida caseira. E no jantar, a pizza e a estação de massas de dar água na boca. Agora você já sabe. Quando bater aquela fome, Vila Maiore Restaurante Pizza e Massa. Avenida Heitor Villa-Lobos, 1105, Vila Ema. Agora que a gente já está aqui no interior da escola, aliás, eu peço desculpa para vocês porque a tia Eglis, ela teve que atender 2 mães que estão com filhos em adaptação aqui na escola, mas quem vai falar com a gente agora é o tio Zé Luiz, que é o marido da tia Eglis e administrador da escola. Tudo bom, tio Zé? Tudo bom, Márcio? Como é que vai? Tudo em paz? Tudo tranquilo. Então a gente vai começar a falar do berçário. Tio Zé, fala um pouquinho para a gente do berçário. Márcio, o berçário, aquela sala de estimulação que você viu, são as crianças de 0 a 2 anos. No berçário 1, crianças de 0 até 1 ano. E no berçário 2, crianças de 1 ano e 1 ano e 2 até 2 anos. Nós temos lá hoje, para atendimento dessas crianças, 12 babás em período integral. Tá? Então essas crianças elas são atendidas diretamente o tempo integral por essas 12 babás, mais as 2 coordenadoras, tá ok? Então agora vamos subir aqui para a parte de cima da escola e começar a falar das outras salas aqui da parte superior da casa. Sim, a parte superior é o seguinte, a primeira sala é a sala da tia Andressa, que todo mundo conhece como tia Toy. Tá? São as crianças de 3 anos de idade, né? Chamado infantil 1,
né, essas crianças, além da professora, tem a auxiliar que está junto com ela na sala o tempo todo, né? A próxima sala é a sala da tia Alessandra. São as crianças de 4 e 5 anos. Depois, a próxima sala é a sala do maternal, que é a sala, inclusive, da Giovana Morello. Não sei se você conhece, tá? Mas eu acho que todo mundo já conhece a Giovana, né? Porque a Giovana é mais do que sócia do programa. Ela é quase dona já, né? Pois é, e quase dona da escola também. Depois, nós vamos para a sala de berçário, tá? Onde as crianças dormem. Logo a seguir você tem a sala de banho, né? Onde todas as crianças que ficam no berçário ou no semi-internato utilizam essa sala para ficarem bem limpinhas, bem arrumadinhas, para ir embora para a casinha delas, tá certo? Depois nós vamos na sala de informática. Aqui você tem 3 computadores, com 2 alunos por computador, mais o professor. Tá? A seguir nós temos a nossa sala, que é uma videoteca, é uma brinquedoteca. Aqui nós trabalhamos com fantoche, com vídeos, aqui as crianças usam fantasias, enfim. Aqui a gente desenvolve toda uma parte artística e uma parte onde essas crianças vão se dando conta do corpo, vão se dando conta de toda a parte da estrutura da criança, e aí eles vão desenvolvendo trabalhos e vão aprendendo e vão convivendo como se fosse já uma criança. Agora vamos descer, vamos voltar lá para a parte de baixo da escola. A gente tem aqui uma cozinha que as crianças fazem as refeições aqui. Que tipo de refeição essas crianças comem aqui na escola? A nossa cozinha ela é estruturada por nutricionista, né? E muitas das crianças ficam um período integral na escola. Então elas precisam fazer um lanche pela manhã, um suco, uma mamadeira. Depois ela tem que fazer um almoço, mamadeira novamente, às vezes um lanche e jantar. Então isso tudo é estruturado para que a nossa cozinheira, já logo no começo do dia, já comece a preparar toda essa alimentação que é bem balanceada, bem estruturada, para que as nossas crianças possam se desenvolver fisicamente adequadamente. Uma coisa importante, desculpa te cortar, Zé, uma coisa importante que a gente tem para falar é que a grande maioria hoje de pais que trabalham fora, que trabalham em grandes empresas aqui em São José ou também em Jacareí, necessitam desse tipo de escola. Qual o horário de funcionamento da escola? Porque isso é muito importante para as pessoas saberem. Márcio, nós abrimos todos os dias às 6h30 da manhã e encerramos às 8 horas da noite. Então, muitas das crianças, muitos dos pais que trabalham fora, tem pais que trabalham em São Paulo, coisas assim, eles dependem, precisam de um espaço onde a criança possa ser atendida num todo, tá? Não só com alimentação, banho, mas tudo, tá? Então, aqui eles têm alimentação, banho, toda a parte pedagógica, né? Nós primamos, a gente tenta fazer o melhor possível nesse sentido, tá? E para que esses pais tenham tranquilidade de poderem trabalhar e deixar os seus filhos conosco, para que eles, ao final do dia, estejam tão bem tratados como se estivessem sendo tratados pelos pais na casa deles. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não por estar na presença do Zé Luiz e de todos aqui da escola, como já foi citado, a Giovana fica aqui. A Giovana fica em período integral. E, além de tudo isso que ele falou, da parte pedagógica, da parte estrutural, da parte de alimentação, eles têm, eu tenho certeza, porque eu vejo pela minha filha, eles têm amor. O amor é muito importante, gente. Isso eles têm aqui na escola. Mas vamos parar com a emoção, vamos falar de razão agora. Zé, vamos falar agora da parte externa. Lá na frente a gente tem mais o quê? É um lugar coberto, onde se estiver chovendo eles vão ter todo esse acompanhamento sem perder nada. Logo em seguida você tem uma sala, que é a sala que a gente fala que é a sala de capoeira e a sala de balé, tá? E Kung Fu também se faz nessa sala, tá? Saindo, nós temos o parque, né? Depois nós temos a sala de artes, piscina, claro, que vocês já viram. Nessa sala de artes, eles, além de artes, eles fazem culinária. Quer dizer, a gente tentou estruturar a escola para atender essas crianças em tempo integral, para que eles pudessem realmente aproveitar o tempo deles, não só aprendendo,
mas também vivenciando toda a experiência que a criança precisa ter para se tornar um cidadão de bem, um cidadão normal. Afinal de contas, vocês já criaram vários desses cidadãos aqui em São José dos Campos e como que eu posso dizer? Com muito amor e carinho, né? Sim, se você passear pela escola, muitos dos nossos alunos atuais são filhos de pessoas que já passaram pelo Bertolini, já se formaram, tá certo? E hoje são pais. Então, trazem essas crianças para a nossa escola. Isso é um motivo de orgulho que você não tem ideia. A minha esposa, a Eglis, ela é uma pessoa que, quando ela começou esse empreendimento, ela começou assim, olha, nós temos filha pequena, e como é que a gente vai fazer para tomar conta, tal, né? Isso foi no começo. Mas o que ela conseguiu empreender nesses 30 anos, em criando essas pessoas, em educando essas pessoas, não tem dimensão que a gente pode dizer. Porque a gente encontra na rua, né, tá certo, um rapaz aí de 20, 25 anos, ô tio, quer dizer, olha para mim, poxa, eu não sou tão velho assim, quer dizer, acho, né? Mas veja bem, uma pessoa que já passou por uma faculdade, uma pessoa que hoje tem uma família e que traz o filho dele para cá, isso é um motivo de orgulho que sabe, é inominável, é uma coisa espetacular. Então, a Eglis, principalmente, as minhas filhas que se dedicam, nós estamos aqui o tempo todo. Então, nós trabalhamos em família. E isso acaba transparecendo no trato das crianças, no desenvolvimento das crianças. Enfim, é o que eu posso dizer, Márcio. O Roteiro.tv vai ficando por aqui. O Herbert vai mostrar para vocês aí mais algumas imagens da criançada brincando, todo mundo feliz, da tia Eglis, da tia Toy, da tia Alessandra. Gente, um beijo no coração. Roteiro.tv volta na semana que vem. Tchau, até mais. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você.